Após meditarmos a primeira parte do segredo de La Salette e sua relação com o terceiro segredo de Fátima, vamos continuar a conhecer o segredo dado aos dois pastorinhos Maximino e Melanie na alta montanha de La Salette. Vinde, meus filhos, não tenhais medo. Aqui estou para contar-vos uma grande novidade. Se o meu povo não quiser se submeter, serei forçada a deixar cair o braço do meu filho. Ele é tão forte, é tão pesado, que eu já não posso mais segurá-lo. Há tanto tempo que sofro por vossa causa. Se quero que o meu filho não vos abandone, estou encarregada de lhe pedir por vocês incessantemente. Mas vocês não fazem caso. Por mais que rezeis, por mais que façais, jamais poderão recompensar a aflição que eu tenho por vocês. Dei-vos 6 dias para trabalhar. Reservei-me o 7º, mas nem isso querem me conceder. É isso que torna tão pesado o braço do meu filho. E também os carroceiros não sabem jurar sem usar o nome do meu filho. São essas as duas coisas que tornam seu braço tão pesado. Se a colheita se estraga, é só por vossa causa. Eu vos mostrei ano passado com as batatas, e vocês não fizeram caso. Ao contrário, quando encontravam batatas estragadas, juravam usando o nome do meu filho. Elas continuarão a apodrecer neste ano, e para o Natal não haverá mais. Se tiverem trigo, não devem semeá-lo. Tudo o que semearem será devorado pelos insetos, e o que produzirem se transformará em pó ao ser malhado. Virá uma grande fome. Antes que a fome chegue, as crianças menores de 7 anos serão acometidas de tremor e morrerão nos braços das pessoas que as carregarem. Os outros farão penitência pela fome, as nozes caruncharão e as uvas apodrecerão. Deus permitirá a antiga serpente introduzir divisões entre os soberanos, em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofreciam males físicos e morais. Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que hão de suceder durante mais de 35 anos. A sociedade está nas vésperas das mais terríveis calamidades e dos maiores acontecimentos. Deverá esperar vir a ser governada com vara de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. Que o vigário de meu filho, o soberano pontífice Pio IX, não saia mais de Roma depois do ano 1859, mas que seja firme e generoso, que combata com as armas da fé e do amor. Eu estarei com ele. Que desconfie de Napoleão. O seu coração é falso, e quando ele quiser tornar-se ao mesmo tempo Papa e Imperador, depressa Deus se retirará dele. Ele é como aquela águia que, querendo subir sempre mais, cairá sobre a espada da qual queria se servir para obrigar os povos à submissão. A Itália será punida pela ambição de querer sacudir o jugo do Senhor dos Senhores. Será também entregue à guerra. O sangue correrá por todo lado. As igrejas serão fechadas ou profanadas. Os sacerdotes e os religiosos serão expulsos. Serão entregues à morte, e morte cruel. Vários abandonarão a fé, e o número dos sacerdotes e religiosos que apostatarão da verdadeira fé será grande. Entre estes, encontrar-se-ão até mesmo bispos. No ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco, até nas pessoas consagradas a Deus. Eles as cegarão de tal maneira que, salvo por graça particular, adquirirão o espírito desses anjos maus. Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e se perderão muitas almas. Os maus livros abundarão na terra e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal a tudo que se refere ao serviço de Deus.
Eles terão grandíssimo poder sobre a natureza. Existirão igrejas para cultuar esses espíritos. Pessoas serão transportadas de um a outro lugar por esses espíritos maus, e até sacerdotes, porque não se terão conduzido pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de humildade, caridade e zelo pela glória de Deus. Far-se-á ressuscitar mortos e justos, isto é, estes ditos mortos ressuscitados tomarão a figura de almas justas que viveram na terra, para melhor seduzir os homens. Mas não serão outra coisa, senão demônio encarnado nestas figuras. Pregarão outro evangelho contrário ao do verdadeiro Jesus Cristo, negando a existência do céu ou ainda das almas dos condenados. Todas essas almas aparecerão como que unidas a seus corpos. Em todos os lugares haverá prodígios extraordinários, porque a verdadeira fé se apagou e uma falsa luz ilumina o mundo. Ai dos príncipes da igreja, que então estarão ocupados apenas em amontoar riquezas, acima de riquezas, a salvaguardar sua autoridade e a dominar com orgulho. O vigário do meu filho terá muito que sofrer, porque durante algum tempo a igreja será entregue a grandes perseguições. Será o tempo das trevas. A igreja passará por uma crise pavorosa. Tendo sido esquecida a santa fé de Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio e ser superior a seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda ordem e justiça serão calcados aos pés. Não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e nem pela família. O Santo Padre sofrerá muito. Eu estarei com ele até o fim para receber o seu sacrifício. Os maus atentarão várias vezes contra a sua vida, sem poder abreviar os seus dias. Mas nem ele nem seu sucessor verão o triunfo da Igreja de Deus. Os governantes civis terão todos o mesmo objetivo, que consistirá em abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso, para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e toda espécie de vícios. No ano de 1865, ver-se-á abominação nos lugares santos. Nos conventos, as flores da igreja estarão putrefatas, e o demônio tornar-se-á como que o rei dos corações. Que os dirigentes das comunidades religiosas estejam atentos em relação às pessoas que devem receber, porque o demônio usará de toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues ao pecado, pois as desordens e o amor aos prazeres carnais estarão espalhados por toda a terra. A França, a Itália, a Espanha e a Inglaterra estarão em guerra. O sangue correrá nas ruas. O francês combaterá contra o francês, o italiano contra o italiano. A seguir, haverá uma guerra geral que será horrorosa. Durante certo tempo, Deus não se lembrará mais da França nem da Itália, porque o Evangelho de Jesus Cristo não será mais conhecido. Os maus estenderão toda a sua malícia, e nas casas matar-se-ão e massacrar-se-ão uns aos outros. Ao primeiro golpe de sua espada fulgurante, as montanhas e a natureza inteira estremecerão de espanto, porque as desordens e crimes dos homens transpassam a abóbada do céu. Paris será queimada e Marselha engolida. Várias grandes cidades serão abaladas e soterradas por terremotos. Julgar-se-á tudo perdido. Só se verão homicídios, só se ouvirão o ruído das armas e blasfêmias. Os justos sofrerão muito. As suas orações, a sua penitência, as suas lágrimas subirão ao céu, e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia e pedirá a minha ajuda e intercessão. Jesus Cristo, por um ato de sua justiça e de sua misericórdia em relação aos justos, ordenará a seus anjos que deem morte a todos os inimigos da igreja. De repente,
os perseguidores da Igreja de Jesus Cristo e todos os homens entregues ao pecado perecerão, e a terra tornar-se-á como um deserto. Então será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, que será forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda parte, e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade entre os operários de Jesus Cristo e os homens viverão no santo temor de Deus. Esta paz entre os homens não será longa. 25 anos de safras abundantes lhes farão esquecer que os pecados dos homens são a causa de todas as desgraças que sucedem na terra. Um precursor do Anticristo, com tropas de várias nações, guerreará contra o verdadeiro Cristo, único Salvador do mundo. Derramará muito sangue, tentará aniquilar o culto de Deus para se fazer cultuar como um Deus. A terra será atingida por toda espécie de pragas, além da peste e da fome que serão gerais. Haverá guerras, até a última, que será movida pelos 10 reis aliados do Anticristo, cujo objetivo será o mesmo e serão os únicos a governarem o mundo. Antes que isso aconteça, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará em outra coisa senão em se divertir. Os maus se entregarão a toda sorte de pecados. Mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, meus verdadeiros imitadores, acreditarão no amor de Deus e nas virtudes que me são mais caras. Felizes essas almas humildes, conduzidas pelo Espírito Santo. Eu combaterei junto a elas até que atinjam a plenitude da idade. A natureza clama por vingança contra os homens e treme de medo à espera do que deve acontecer à terra empapada de crimes. Tremei, ó terra, e vós, que fizestes profissão de servir a Jesus Cristo, mas que no vosso íntimo adorais a vós próprios. Tremei, pois Deus vos entregará a seu inimigo, porque os lugares santos estão imersos na putrefação. Muitos conventos já não são mais casas de Deus, mas pastos de Asmodeu e dos seus. Durante este tempo, nascerá o Anticristo, de uma religiosa hebraica, uma falsa virgem que terá comunicação com a velha serpente e o mestre da impureza. O seu pai será bispo. Ao nascer, vomitará blasfêmias, terá dentes. Numa palavra, será uma encarnação do diabo. Dará gritos aterrorizantes, fará prodígios e alimentar-se-á só de impurezas. Terá irmãos, que embora não sendo como ele diabos encarnados, serão filhos do mal. Aos 12 anos, se farão notar pelas valorosas vitórias que obterão, e logo estarão cada um à frente de exércitos assistidos por legiões do inferno. As estações mudarão, a terra só dará maus frutos, os astros perderão seus movimentos regulares, a lua só refletirá uma débil luz avermelhada, a água e o fogo darão ao globo terrestre movimentos convulsivos e horríveis tremores de terra que engolirão montanhas e cidades inteiras. Roma perderá a fé e se tornará sede do Anticristo. Os demônios do ar junto com o Anticristo farão grandes prodígios na terra e nos ares, e os homens se perverterão cada vez mais. Deus tomará sob seus cuidados os fiéis servidores e os homens de boa vontade. O Evangelho será pregado por toda parte. Todos os povos e todas as nações terão conhecimento da verdade. Eu dirijo um premente apelo à terra. Chamo aos verdadeiros discípulos do Deus vivo que reina nos céus. Chamo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Chamo os meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se deram a mim, para que os conduza a meu divino Filho, aqueles que, por assim dizer, levo nos meus braços e que vivem do meu espírito. Enfim,
chamo os apóstolos dos últimos tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viveram no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. É chegado o tempo para que eles saiam e venham iluminar a terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos amados. Estou convosco e em vós, contanto que a vossa fé seja a luz que vos ilumina nestes dias de desgraça. Que vosso zelo vos faça como que famintos da glória e honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno número que isto vedes, pois aí está o tempo dos tempos e o fim dos fins. A igreja será eclipsada, o mundo estará na consternação, mas eis Enoque e Elias cheios do Espírito de Deus. Eles pregarão com a força de Deus aos homens de boa vontade, e acreditarão em Deus, e muitas almas serão consoladas. Farão grandes progressos pela virtude do Espírito Santo, e condenarão os erros diabólicos do Anticristo. Ai dos habitantes da terra! Haverão guerras sangrentas e fome, pestes e doenças contagiosas, chuvas de uma horrorosa saraivada de animais, trovoadas que abalarão cidades, terremotos que engolirão países. Ouvir-se-ão vozes no ar. Os homens baterão com a cabeça nos muros, pedirão a morte, e por outro lado a morte será seu suplício. O sangue correrá de todo lado. Quem poderá resistir, se Deus não diminuir o tempo da prova? Deus se deixará dobrar pelo sangue as lágrimas e orações dos justos. Enoque e Elias serão martirizados. Roma pagã desaparecerá. Fogo do céu cairá e consumirá 3 cidades. Todo o universo será tomado de terror, e muitos se deixarão seduzir, porque não adoraram o verdadeiro Cristo vivo entre eles. Chegou a hora, o sol se escurece, só a fé viverá. Chegou o tempo, o abismo se abre. Eis o Rei dos Reis das Trevas. Eis a besta com os seus súditos, dizendo ser o Salvador do mundo. Elevar-se-á orgulhosamente nos ares para ir até o céu. Será asfixiado pelo sopro de São Miguel Arcanjo. Cairá, e a terra que durante 3 dias estava em estado de contínuas evoluções, abrirá o seu seio cheio de fogo. Serão então submetidos para sempre com todos os seus nos despenhadeiros eternos do inferno. Então, a água e o fogo purificarão a terra e consumirão todas as obras do orgulho dos homens, e tudo será renovado. Deus será servido e glorificado. Nossa Senhora deu um segredo para Maximino e outro para Melânia. O que ela disse para Maximino deveria ficar selado para sempre e ele não deveria revelá-lo a ninguém. Tempos depois, Maximino disse em trechos resumidamente o que a Virgem o havia dito em segredo. Sobre este segredo, veremos agora. Maximino de Hall, assim como Melanie, também recebeu um segredo. Mas, ao contrário de Melanie, que deveria publicá-lo ao mundo, a Virgem Maria pediu que Maximino guardasse seu segredo consigo. Tempos mais tarde, Nossa Senhora pediu que Maximino revelasse o seu segredo, em uma carta escrita ao Papa em 3 de julho de 1851. A pedido de Maria Santíssima, Maximino ocultou alguns detalhes do seu segredo que não convinha revelar.
na carta enviada ao Papa. Mais tarde, ele revelou a alguns amigos alguns detalhes ocultos que estavam presentes no verdadeiro segredo, como, por exemplo, a conversão da Inglaterra. Reunimos todas estas informações e eis na íntegra o segredo da bela senhora de La Salette a seu pastorinho Maximino. Maximino, se meu povo continuar na obstinação, o que eu vou dizer a você chegará mais cedo. Se converterem, será adiado pouco mais tarde. A França corrompeu o universo e um dia será punida. A fé se extinguirá na França. 3/4 da França não praticarão mais a religião, ou quase não mais. A outra parte que praticar, viverá como se não praticasse. A monarquia ressurgirá e aparecerá o grande monarca, um rei de França católico que governará nos tempos do Anticristo e irá se opor a toda a sua malícia. Ele trará tempos de ouro para a Igreja e para o mundo. Graças à sua influência, as nações se converterão. A fé será reacendida em todos os lugares. Um grande país agora protestante no norte da Europa será convertido. Pelo apoio deste país, a Inglaterra, todas as outras nações do mundo serão convertidas. Antes que tudo isso chegue, grandes desordens chegarão na Igreja e em todos os lugares. O Monsenhor o arcebispo Georges d'Arbois será fuzilado pelos inimigos da fé. O nosso Santo Padre, o Papa, será perseguido. Seu sucessor será um pontífice que ninguém espera. Uma grande paz virá para o mundo, mas não durará muito tempo. Um monstro virá para perturbá-la. Tudo o que te digo aqui chegará para o mundo no próximo século, o mais tardar no ano de 2000. Maximino, a minha mensagem de La Salette que agora digo, será por assim dizer morta, sepultada, esquecida e perseguida. Satanás, com a ajuda de perseguidores, conseguirão sepultar minhas palavras, mas não será por muito tempo. Só após 150 anos, a minha mensagem se tornará mundialmente conhecida. Através de um apóstolo que suscitarei nos últimos tempos, que fará renascer e reviver La Salette nas almas. Tu não dirás isso a ninguém, Maximino. Em seguida, a Virgem prosseguiu. Se converterem, as pedras e rochedos se transformarão em montões de trigo, e as batatinhas serão semeadas nos roçados. Fazeis bem vossa oração, meus filhos? Não muito, Senhora, responderam as crianças. Ah, meus filhos, é preciso fazê-la bem, à noite e de manhã, dizendo ao menos um Pai Nosso e uma Ave Maria. Quando puderdes rezar mais, dizei mais. Durante o verão, só algumas mulheres mais idosas vão à missa. Os outros trabalham no domingo, durante todo o verão. Durante o inverno, quando não sabem o que fazer, vão à missa somente para zombar da religião. Durante a quaresma, vão ao açougue como cães. Nunca vistes trigo estragado, meus filhos? Não, senhora, responderam eles. Então ela se dirigiu a Maximino. Mas tu, meu filho, tu deves tê-lo visto uma vez perto de Coan com teu pai. O dono da roça disse a teu pai que fosse ver seu trigo estragado. Ambos fostes até lá. Ele tomou 2 ou 3 espigas entre as mãos, esfregou-as e tudo caiu em pó. Ao voltardes, quando estáveis a meia hora de corpos, teu pai te deu um pedaço de pão, dizendo-te: toma, meu filho, come pão neste ano ainda, pois não sei quem dele comerá no ano próximo, se o trigo continuar assim. Maximino respondeu: é verdade, senhora, agora lembro, há pouco não lembrava mais. A senhora então deu uma regra para que Melanie fundasse uma ordem religiosa dedicada aos apóstolos dos últimos tempos, e também uma igreja para lhe ser venerada. E a bela senhora concluiu: pois bem, meus filhos, transmitireis isso a todo o meu povo.
A Santíssima Virgem passou entre os 2 pastorinhos, onde hoje se encontra marcado com as 14 estações da Santa Cruz. Na colina, a Bela Senhora se deteve. Melanie e Maximino correram até ela para ver aonde ia. A senhora se eleva rapidamente no ar, permanecendo por uns minutos e alguns metros de altura. Olhou para o céu, olhou à sua direita, na direção de Roma, à sua esquerda, na direção da França, olhou para os 2 pastorinhos e desapareceu em um globo de luz. Maximino tentou pegar uma rosa de seu calçado, mas sua mão fechou-se vazia. Melanie pergunta: terá sido uma grande santa? Maximino responde: se tivéssemos sabido, teríamos pedido para levar-nos para o céu. Assim termina o relato das aparições feito pelos pastorinhos. Ave, Ave Maria. Une belle dame se montre au grand jour, le globe de flamme scintille alentour. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Étoile de la mer, Sainte Mère de Dieu, et Vierge pour toujours, porte du ciel, salut. En accueillant l'annonce de l'ange Gabriel, fonde-nous dans la paix, Marie, Ève nouvelle. Délie les enchaînés, rends la vue aux aveugles, chasse au loin tous nos maux. L'image divine de Jésus en croix et sur sa poitrine un douloureux poids. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Avancez, dit-elle, venez écouter la grande nouvelle que je viens conter. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave O segredo de Maximin Giraud veio a público após o padre Michel Courteville ter encontrado arquivos perdidos de La Salette no Vaticano em 1999. A profecia mais famosa do seu segredo é a conversão da Inglaterra. Certa vez, São João Bosco informou ao Papa Pio IX uma visão de São Domingos Sábio sobre o retorno da Inglaterra ao catolicismo. Domingos viu uma grande nação ser iluminada pela tocha da fé. O venerável Bartolomeu Rosalher, célebre por seus dons proféticos, também previu esta conversão.
Em 1665, ele esteve com Carlos II da Inglaterra, e quando o rei retornava a seu país, disse-lhe que a Inglaterra voltaria à fé católica, prestando à religião serviços ainda maiores do que depois de sua primeira conversão. As profecias de Maria Santíssima a Maximino e a Melanie se cumpriram com uma exatidão impressionante, e ainda se cumprirão. Mas, porque a mensagem de La Salette ficou sepultada tanto tempo, como profetizou Melanie tempos depois, e como a própria Nossa Senhora disse a Maximino? Porque a mensagem de Fátima com seu terceiro segredo, que é a continuação do segredo de La Salette, até hoje não foi divulgado pelo Vaticano? Porque o Vaticano divulgou um falso terceiro segredo de Fátima? Todas estas perguntas foram respondidas pelo senhor sacerdote Malachi Martin, principalmente em uma entrevista dada a uma rádio americana. Father, in what manner were you shown the third secret? Because the cardinal who showed it to me had been present at a meeting held by Pope John XXIII in that year 1960 to outline to a certain number of cardinals and prelates what he thought should be done with the secret. But John the 23rd, Pope John the 23rd, then Pope in 1960, did not think that he should publish the secret. It would ruin